Então leamos a santa palavra do Senhor, que diz assim, Mateus 19, e versículo 3 adiante. E então se aproximaram os fariseus para testá-lo, e perguntaram, é permitido o homem se divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? E respondeu-lhes ele, não leste que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim não são mais os dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separa o homem. Aleluia. E perguntaram-lhe então, por que mandou Moisés dar-lhe carta do divórcio e mandá-la embora? E respondeu-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, permitiu mandar embora vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que se divorciar de sua mulher, não sendo por causa de imoralidade sexual, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a divorciada também comete adultério. E disseram-lhe os discípulos, se esta é a condição entre o homem e a mulher, não convém casar. Ele, porém, lhe disse, nem todos podem aceitar esta palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Pois há eunucos que nasceram assim, outros foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isto, aceite-o. Amém? Amém? Então levanta o poder de Deus e fala assim comigo, meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Amém. Amém. Aleluia. Pode exaltar o Rei da Glória, pode. Aleluia. Irmãos e irmãs, eu entendo, irmãos e irmãs, que quem revela a palavra para a igreja não é o pregador, não é o homem, mas é o próprio Deus. É o próprio Espírito Santo que revelou a sua palavra nesta noite, cujo o enunciado é acerca do divórcio. Eu sei, irmãos e irmãs, que é um tema muito polêmico, existente na vida dos crentes, na vida das crentes. Por que, irmãos e irmãs? Porque se nós formos analisar a palavra de Deus, o Senhor Jesus não nos dá direito de se divorciar, e muito menos casar novamente. Mas eu sei, irmãos, eu sei, irmãs, que muitas estão fazendo tal coisa, estão praticando o divórcio e estão casando de novo, estão casando novamente. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara quando ela diz
lá em Malaquias 2, versículo 16, que Deus odeia o divórcio. Aleluia! Peraí. Se Deus odeia o divórcio, por que eu vou amar o divórcio? Glória a Jesus! Se Deus odeia o pecado, por que eu vou amar o pecado? Aleluia! Ei, irmãos! Aleluia! Ei, irmãos! Aleluia! E então se aproximaram os fariseus para testá-lo e perguntaram. Então se aproximaram os fariseus para testá-lo e perguntaram. Quem era ele? Testar quem, irmãos? Perguntaram para quem, irmãs? Para Jesus. Testaram Jesus e perguntaram para Jesus, porque a palavra de Deus diz, e perguntaram para testá-lo e perguntaram. Então deixa eu ler novamente. Então se aproximaram os fariseus para testá-lo e perguntaram: é permitido o homem se divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Aleluia! É uma pergunta. Eu entendo que eles fizeram a pergunta já querendo ouvir uma resposta de Jesus, dando esse direito de o homem e a mulher se divorciarem. Aleluia! Mas não foi isto que Jesus respondeu para eles. Aleluia, Jesus! E ele respondeu: não leste que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Aleluia! Infelizmente, irmãos e irmãs, no dia de hoje, em pleno século 21, muitos maridos estão se divorciando das suas esposas para viver com um outro homem. Infelizmente, em pleno século 21, muitas esposas estão se separando dos seus maridos para viverem com uma outra mulher. Aleluia, Jesus! Se viver com outro homem já é pecado, imagine viver com o mesmo sexo. Aleluia, Senhor! Aleluia! Não que um pecado seja maior que o outro, mas a palavra de Deus ela é bem clara, irmãos. A palavra de Deus ela é bem clara, irmão, que no princípio criou Deus o homem e a mulher, macho e fêmea, ele os fez. Aleluia! Glória! Mas isso daí é normal. Para o mundo de hoje em dia, para muitas igrejas, é normal. Aleluia! Está sendo normal. Mas não para a palavra de Deus. Mas não para a palavra de Deus. Porque se Deus abomina o pecado, se Deus odeia o divórcio, Ele continua odiando o divórcio. Aleluia, Jesus! Ele continua odiando o pecado. Aleluia, Jesus! E daí ele complementa. Então, o próprio Jesus continua falando e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Aleluia! Glória a Jesus! Vejam o mistério de Deus acerca do casamento. São a união de dois corpos. E esses dois corpos vão se tornar um corpo. Aleluia! Se tornou um corpo, como que você vai separar um corpo do outro? Como que você vai separar se são um corpo só? Aleluia! Se são dois num só? Não tem como separar, irmã. Não tem como separar, irmão. Mas a palavra de Deus diz, irmão, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Glória! Glória
Mas eu sei, irmãos, eu sei que a palavra de Deus diz também que assim já não são dois, mas uma só carne. Está vendo? Não são dois. Não são dois. São uma só carne. Então como que você vai separar uma só? Separar em dois uma carne só. Não tem como separar. Não existe, irmãos. Não tem como separar. Aleluia. Muito embora eu sei, irmãos e irmãs, que a situação que está sendo pregado o Evangelho nesta terra, e sei também, irmãos, que muitos que já pregaram a verdade, que muitos e muitos que já pregaram contra o divórcio, contra o segundo casamento, hoje estão casados novamente. Aleluia. Mas eles não pregaram, outrora eles não pregaram contra o divórcio, contra o segundo casamento. E por que não pregam mais? Aleluia. Glória a Jesus. Por que ele não prega mais? Por que ela não prega mais acerca da verdade da palavra de Deus? Aleluia. Principalmente contra o divórcio. Por que ele não prega mais? Porque ele arrumou uma mais novinha e deixou a sua esposa de lado. Aleluia. Aleluia. Por que ela não prega mais? Porque ela arrumou um mais novinho e deixou o seu marido de lado. Glória. Peraí, irmãos. A palavra de Deus mudou? Aleluia. A palavra de Deus mudou, irmã? Aleluia. Eu entendo que não. Glória a Deus. Eu entendo que a palavra de Deus não mudou, irmão, e não vai mudar, porque ele diz na sua palavra: eis que passará o céu, a terra, mas a minha palavra jamais passará. Glória a Deus. Jamais passará. Mas é claro, o que acontece hoje em dia? Hoje em dia, acontece que tanto o homem quanto a mulher, o jovem, antes de casar, já sabe da intimidade do outro. Por quê? Porque não querem saber de viver a palavra de Deus. Porque o namoro de um cristão, o namoro de uma moça cristã, o namoro de um moço cristão é totalmente diferente do que o namoro mundano. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E como que Deus vai aprovar? E como que Deus vai aprovar um relacionamento deste? É impossível Deus aprovar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque o próprio Deus diz na sua palavra que fornicários, que fornicárias não herdarão o reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Maravilha. Aleluia, Jesus. E perguntaram mais uma vez. E perguntaram a Jesus mais uma vez: então por que mandou Moisés da carta de divórcio e mandá-la embora? Por quê? Por quê? Porque pela dureza do coração do homem, Aleluia. pela dureza do coração da mulher. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu entendo, irmãos e irmãs, que Moisés passou muita luta com aquele povo. Glória a Deus. Não que ele tenha liberado a carta de divórcio para todo mundo se divorciar, mas isso foi uma brecha que aconteceu. Aleluia. Ele deu carta de divórcio para a maioria, ou todos que queriam desagradar a Deus, se divorciaram e casaram novamente. Glória a Jesus. Glória a Deus. Por isso que Jesus disse, por isso que Jesus respondeu para eles: pela dureza do vosso coração. Aleluia. Por isso que Moisés deu carta de divórcio, mas foi Moisés, Aleluia. não foi Jesus.
Não adianta esses pastores mundanos, esses falsos profetas, esses pregadores de teologia dizer que pode casar de novo, que pode casar de novo. É mentira, irmãos! Aleluia! É mentira, irmãos! Porque Deus deixa bem claro na sua palavra que aquele que Deus uniu, não separa o homem! Interessante. Como que para eles pode casar novamente de novo? Como que pode? Se outrora, irmãos, eles já pregaram que não podia. Peraí, o que está acontecendo com esse evangelho? Glória a Deus. Aonde está o verdadeiro evangelho, irmãs? Aonde está o verdadeiro evangelho, irmãos? Aleluia, Jesus. E respondeu ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu mandar embora as vossas mulheres, mas no princípio, mais uma vez, no princípio não foi assim. Aleluia. E não é assim. E não pode continuar assim. Não pode continuar se divorciando e casando novamente. Aleluia. Você quer ir morar no céu? Aleluia. Você quer ir morar no céu? Aleluia. Então volte para o seu marido. Então volte para a sua esposa. Senão você está fadado ao fogo do inferno com Satanás. Aleluia. Glória a Deus. Mas ele falou. E é nesse texto, irmãos, que os falsos pastores, que os falsos profetas, que os falsos mestres, que os enganadores estão enganando inúmeras pessoas no dia de hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque quando o Senhor Jesus disse: E eu vos digo, porém, que qualquer que se divorciar de sua mulher, não sendo por causa de imoralidade sexual, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a divorciada, também comete adultério. Glória a Deus. Aleluia. Como eles não entendem, ou não querem entender, e Satanás assoprou na mente deles, Satanás assoprou no coração deles, dizendo assim: então se a minha mulher me traiu, eu tenho direito de casar com outra. Aleluia. Então se o meu marido me traiu, então eu tenho direito de casar com outro. Me prove na Bíblia se você tem direito. Aleluia. Eu provo dentro da palavra de Deus que você não tem direito, não. Aleluia. Eu te provo dentro da palavra de Deus. Você pode ser pastor, você pode ser o que for, mas eu provo dentro da Bíblia acerca da verdade da palavra de Deus, que Deus não dá direito ao segundo casamento. Aleluia. Não venha querer viver de tempos isolados da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é tempos isolados, não, mas ela é um todo, de Gênesis a Apocalipse. Glória a Jesus. Está mentindo por aí. Estão mentindo por aí. E com isso, o povo estão a passos largos para o inferno. Aleluia. Estão com passos largos para o inferno. Aleluia. Deixa eu ler mais uma vez. Irmãos, este tema de mensagem, esse tipo de mensagem é muito polêmico. Porque você nesta noite está ouvindo que Deus odeia o divórcio. Nesta noite você está ouvindo que você não pode viver em adultério, porque você não vai para o céu, que você não pode viver em fornicação, que você não vai para o céu. Mas se você for nessas igrejas da porta larga, eles vão dizer para você: isso é mentira daquele pastor fanático, é mentira daquele louco lá, porque Deus, Ele quer ver você feliz, porque Ele só quer teu coração. Mentira! Porque Deus quer você
para com Deus, Jeová. E é isso que está acontecendo, irmãos, no dia de hoje. Glória a Deus. Estão casando hoje, Aleluia. pensando na separação de amanhã. Aleluia. É isso que está acontecendo. Porque perderam o seu respeito um para com o outro. E além do mais, não buscam do Senhor, eles buscam deles mesmos. Aleluia. Porque tem igreja que tem seitas aí que tem até a tal de terapia do amor. Ah, você pode separar do teu marido quantas vezes você quiser. Você pode separar da tua esposa quantas vezes você quiser. O importante é você ser feliz. Aleluia. Ele não prega a santidade, irmãos. Ele não prega a santidade, irmãos. Eles estão pregando uma felicidade para você. Mas a felicidade nossa, irmãos e irmãs, é um dia ir morar lá no céu de glória com Jesus. Esta é a verdadeira felicidade do homem. Esta é a verdadeira felicidade da mulher. Glória a Deus, aleluia. E pasmem vocês. São igrejas renomadas. Igrejas de 100 e poucos anos. Que deveriam estar firmes na doutrina, na sã doutrina do Senhor. Começaram a voltar para trás. Em vez de seguir para frente, começaram a voltar para trás. E não é isso que o Senhor quer. Glória a Deus. Não é isso que o Senhor quer. Aleluia, Jesus. O Senhor quer que nós sejamos, irmãos e irmãs, santos. Aleluia. Santo. Porque Ele diz na sua palavra: sede santo. Aleluia. Sede santo em toda a vossa maneira de ser. Aleluia. Sede santo. Sede santo. Porque eu sou santo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então eu vos digo, porém, que qualquer que se divorciar da sua mulher, não sendo por causa de imoralidade sexual, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a divorciada, também comete adultério. Aleluia. São dois pecados. São dois, ou seja, são dois pecando. E dali a pouco são 4 em pecados. Seriam 2 que irão para o inferno. Dali a pouco serão 4 indo para o inferno. Aleluia. Você não entendeu, né? Você não entendeu. Mas você vai entender. A partir do momento em que o homem abandonar a sua esposa e casar com outra, ele está cometendo adultério. Aleluia. E se você... Ah, tudo bem, ele não quer mesmo, então eu nem queria mais também. Eu nem queria mais porque já estava de olho em outro. Aleluia. Glória a Deus. Ah, eu nem queria mais mesmo, já estava de olho em outra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí ele vai casar com outra. E você vai casar com outro. Então são quantos que vão para o inferno? Hã? 4. Aleluia. 4 indo para o inferno. Mas não é isso que Deus quer de nós. Por isso que Ele revelou esta palavra para nós nesta noite, porque Ele não quer que nós venhamos a perecer, mas Ele quer que nós venhamos a ir morar lá no céu de glória com Jesus Cristo. Quando o Senhor se refere, irmãos e irmãs, acerca da imoralidade, o que Jesus disse para aquela mulher?
Ou o que disseram, o que perguntaram para Jesus quando foi pego aquela mulher em pleno ato de adultério, que levaram até Jesus e chegaram para Jesus e disseram: mestre, esta mulher foi pega em ato de adultério, e pela lei de Moisés ela tem que ser morta apedrejada. E neste momento o Senhor Jesus escrevia na areia. E o Senhor Jesus não estava nem aí com eles, porque o Senhor Jesus já sabia o coração deles. Aleluia. O Senhor já sabia, antes deles chegar e acusar aquela mulher, o Senhor já sabia o que eles iam fazer. Glória a Deus, aleluia. É a mesma coisa nós. Aleluia. Antes de nós chegarmos aqui, o Senhor já sabia que nós íamos vir aqui nesta noite. E Ele já sabia também a palavra que Ele ia falar conosco nesta noite. É verdade. Aí de repente, o Senhor Jesus se levanta e olhou para aquela mulher e perguntou para aquela mulher: onde estão os teus acusadores? Aleluia. Glória a Deus. Porque quando eles estavam acusando aquela mulher, o próprio Senhor Jesus disse para ele: quem dentre vós que não tem pecado, Aleluia. atira a primeira pedra. Glória a Deus. Aleluia. Eu entendo que o Senhor Jesus sim, o Senhor Jesus sim podia pegar uma pedra e ele ser o primeiro a atacar uma pedra naquela mulher. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas jamais o Senhor ia fazer isso. Aleluia. Jamais. Porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando ele falou para aquela mulher: onde estão os teus acusadores? Eu entendo que ela falou para Jesus: Senhor, eles foram embora. Eles foram embora, Senhor. Tá, mas ninguém te condenou? Ela: não, Senhor, ninguém me condenou. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz que saiu desde o maior até o menor foram embora. Aleluia, Jesus. Aí o Senhor Jesus olhou para ela e disse para ela: nem eu te condeno. Aleluia. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. E é o que acontece. Glória a Deus. É fácil. Eu sei que não é fácil, irmãos, perdoar. Aleluia. Mas aquele que não perdoar, seja qualquer tipo de pecado, que não perdoar, não vai morar no céu com Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E disseram os discípulos, se essa é a condição entre o homem e a mulher, então não convém casar. Está vendo? Porque se for para casar e se divorciar, então não case. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se for para casar e depois você mesmo condenar a tua alma, então não case. Aleluia. Mas se quiser casar, busque primeiramente no Senhor, porque Ele tem o melhor para você, irmã. Ele tem o melhor para você, irmão. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mas muito cuidado. Mas muito cuidado também com os profetas de banheiro, tá? Aleluia. Glória a Deus. Muito cuidado com os profetas de corredor, com os profetas de ponto de ônibus, com os profetas de esquina, Aleluia. porque vivem dando profetada por aí Aleluia. Glória a Deus. e começa a fazer contenda dentro da igreja, Aleluia. dissensão dentro da igreja. Aleluia. Até mesmo separação dentro da igreja. Aleluia. Cuidado, nós temos que nos ater à palavra de Deus. Aleluia. Nós temos por obrigação de estarmos atentos e viver a palavra do Senhor. Aleluia.
Então, quando os discípulos disseram a Jesus, então se essa é a condição entre o homem e a mulher, então não convém casar. Glória a Deus. Mas o apóstolo Paulo fala, irmãos e irmãs, que é melhor casar do que abrasar. Aleluia. A palavra de Deus está se contradizendo? Não! É melhor você casar do que você ficar pegando uma hoje, outra amanhã, outra depois da manhã. É melhor você casar do que você ficar com hoje, com outra amanhã e outra depois. É melhor você casar, mas desde que seja no Senhor. Aleluia. Glória a Deus! Aleluia. Certo dia, chegou uma pessoa para mim e começou a me questionar acerca disto, acerca do divórcio. E eu descobri da qual igreja que ele era. Não precisou nem me falar, eu descobri. Porque quem tem o Espírito de Deus sabe tudo. O próprio Espírito de Deus revela para ele, revela para ela. E quando ele falou acerca do divórcio, que é permitido sim, que a Bíblia dá vazão para o segundo casamento, eu disse para ele: me responda apenas uma pergunta: quem é maior? Porque foi Moisés que deu carta do divórcio. Mas então me responda: quem é maior? Jesus ou Moisés? Me responda: quem é maior? Jesus ou Moisés? Jesus falou: então, até logo, não tenho mais conversa com você, porque eu ainda vou continuar com o meu Jesus. Glória a Jesus. Porque o meu Jesus não deu carta de divórcio para ninguém. Aleluia. O meu Jesus não deu e não vai dar carta de divórcio para ninguém. Aleluia. Mas ele fala para você voltar lá e reconciliar com seu marido. Você voltar lá e reconciliar com a sua esposa, para que ele venha a entrar com providência e o seu lar seja uma bênção a partir desta noite. Esta é a palavra de Deus. Aleluia. Não tem como nós fugir dela. Glória a Deus. Aleluia. Se quisermos viver de acordo com a palavra de Deus, nós temos que viver a palavra de Deus. Não é porque o mundo está moderno hoje em dia, que é normal ver um homem se agarrando contra o homem, uma mulher se agarrando contra o homem, uma mulher se agarrando contra outra mulher. É ridículo, irmãos. Aleluia. Isso não está na Bíblia. Aleluia. Mas para o mundo tudo é normal. Aleluia. Se o divórcio é normal, imagine o homossexualismo se não é normal. Imagine se o lesbianismo não é normal no dia de hoje. Tudo é normal. E por que está acontecendo isso, irmãos e irmãs? Aleluia. Por que está acontecendo isso? Porque muitas crentes colocaram o mundo dentro da sua casa através da maldita da televisão. Aleluia. Glória a Deus. Lá tem adultério, lá tem fornicação, lá tem lesbianismo, lá tem homossexualismo, lá tem drogas, lá tem bebedice, lá tem tudo que não agrega nada espiritual na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. O diabo veio e entrou dentro da tua casa para destruir. Primeiro ele vai destruir teu casamento, através da traição. Aleluia. E depois ele vai destruir teus filhos nas drogas. E depois ele vai destruir tuas filhas na prostituição. Mas a palavra de Deus diz nesta noite, irmãos. A palavra de Deus diz nesta noite, irmã. Quem tem ouvido para ouvir, ouça, ouça, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E ele, porém, lhe disse: ele quem? Jesus. Mais uma vez Jesus. É sempre Jesus. Então quando os discípulos falaram
Então, se essa é a condição do homem se esta é a condição entre o homem e a mulher, então não convém casar. E ele, porém, lhe disse. Ele, porém, quem? O próprio Jesus que está falando conosco aqui nesta noite, através da palavra. Nem todos, nem todas podem aceitar esta palavra, mas somente aquelas a quem é concedido. Aleluia. Então nem todos que estão aqui nesta noite vão aceitar esta palavra. Aleluia. Nem todos que estão aqui nesta noite vão aceitar esta palavra, mas vai aceitar esta palavra aqueles e aquelas a quem o Senhor Jesus concedeu. Aleluia! Glória a Jesus! Maravilha, aleluia. Aí, irmãos, eu quero que vocês prestem atenção, mas muita atenção neste último versículo desta palavra. Porque os mundanos, os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos mestres, os pregadores de teologia, os pregadores que só pregam prosperidade, eles não conseguiram discernir, não tiveram discernimento do Espírito Santo acerca de Mateus 19 e versículo 12. Aleluia. Mas se você não sabia, a partir de agora, você vai sair sabendo em nome de Jesus. Glória. Mas a palavra diz, em Mateus 19, versículo 12. Isso aqui responde todo o texto pregado até agora, irmãos. Aleluia, Jesus. Esse versículo responde todo o texto pregado até agora. Incrível que eles não sabem, incrível que eles não sabem, e continuam enganando o povo, Mas por quê? Porque o povo está se deixando enganar pelos falsos profetas, pelos falsos pastores, e deixando de ouvir, e ler, e meditar a verdade da palavra de Deus. Aleluia. E a palavra de Deus diz assim: porque há eunucos que nasceram assim. Ou seja, há eunucos que nasceram assim. Há eunucos que nasceram já com aquele propósito dentro do seu nascimento em nunca tocar em uma mulher. E há eunucas que nasceram assim. Desde que nasceu, até o dia de hoje, não tocaram em um homem. Veja bem, não é difícil de entender. Só não vai entender quem não quiser entender. Há eunucos que nasceram assim. Há eunucos que nasceram assim. Outros foram feitos eunucos pelos homens. Ou seja, na época da monarquia, na época dos reis, eles castravam o eunuco. Principalmente o rei mandava castrar o eunuco. Por quê? Para ele não se engraçar com as suas concubinas. Então uns nasceram eunucos, outros foram feitos eunucos e foram castrados, para que não se engraçasse com as concubinas. E com isto foram feitos eunuco pelos homens. Certo? Mas o Senhor Jesus não quer castrar ninguém aqui hoje, tá, irmãos? Ele quer que você vá morar no céu. Ele quer que nós venhamos, Ele quer que nós vá morar no céu com Ele. Aleluia. Ele não veio para castrar ninguém aqui, mas Ele veio para falar a sua verdade, porque Ele é a verdade. Aleluia, Jesus. E há eunuco que se fizeram eunuco por causa do reino dos céus. Aleluia. Há eunuco que se fizeram eunuco por causa do reino dos céus. Há eunucas que se fizeram eunucas por causa do reino dos céus.
O que eu vou falar aqui, irmãos, eu quero que vocês entendam que não é heresia. Não é heresia o que eu vou falar aqui, porque eu falo em nome de Jesus dentro da palavra. Se Deus odeia o divórcio, sim ou não? Está lá em Malaquias 2:16. Deus odeia o divórcio. Mas eu vou perguntar para o meu irmão: você pode divorciar? Pode ou não pode, irmão? Você pode divorciar, irmão? Pode ou não pode? É. Pode. Claro que pode. Claro que pode. Está aqui, ó. E há eunuco que se fizer eunuco por causa do reino de Deus. Então você pode divorciar sim, mas você não pode casar de novo. Aleluia. Você não pode casar de novo. Ah, mas como que eu vou ficar? Fica com Jesus. Aleluia. Aleluia. Se o negócio começar a apertar, volta para o teu marido, volta para a tua esposa. Aleluia. Mas se você quiser ir morar no céu, vire eunuco. Se você quiser morar no céu, vire eunuca. Porque a palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, que há eunuco que se fizer eunuco por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isto, aceite. Quem puder aceitar isto, aceite. Está vendo, irmãos? Como nós temos que entender e prestar atenção dentro da palavra de Deus. Não foi heresia que eu falei aqui. Porque o próprio Jesus diz na sua palavra que nós não podemos viver em julgo desigual. Não podemos viver em julgo desigual. Mas a palavra de Deus também diz, irmãos, que o marido santo santifica a esposa descrente. E a esposa santa santifica o marido descrente. Então, peraí. Então, por que não vamos tentar viver na paz ao invés de se divorciar? Hein, irmãos? Mas como que Satanás, ele é astuto, né? Aí começa a montar os pratos dentro da igreja. Não estou falando lá do mundo não, irmão. É dentro da igreja. Que Satanás vem com aqueles pratos deliciosos. Se não tiver vigilância, tanto irmãos quanto irmãs, vai cair sim. Aleluia. Vai cair sim. Aleluia. Ah, mas eu sou pregador, eu não caio. Não cai? Você não vigia para você ver. Ah, não, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu estou todo dia na igreja. É mesmo? Então não vigie para você ver aonde você vai parar. Aleluia. Então não vigie para você ver aonde você vai parar. Porque a palavra de Deus diz, irmãos, que há eunucos que se fizerem eunuco por causa do reino dos céus. Claro que pode. Você não vai poder casar de novo. Ah, mas eu já sou divorciada, mas eu casei de novo, então está tudo errado. Condenado 2 vezes. Condenada 2 vezes. Desde quando que divorciado e casado novamente vai morar no céu? Me mostra na Bíblia. Essa palavra é fiel, irmãos. Aleluia. Esta palavra é verdadeira e ela não deixa dúvida em ninguém. Só vai para o inferno quem quer. Só vai para o inferno quem quiser ir para o inferno. Porque se quiser ir para o céu, esta é a nossa regra de fé, que é a Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus.